Quais são as habilidades que o engenheiro de eventos deve possuir para estar atuando nessa área? Esse é um dos assuntos que eu mais gosto de conversar aqui. Sabe por quê? Porque essa é uma área que simplesmente transformou a minha vida. Transformou. Enquanto vocês vão entrando aqui, atenção, estou tendo problemas no YouTube. Meu Deus do céu, estou nervosa. Essa é uma área que simplesmente mudou totalmente o rumo da minha carreira. E aí o que é que acontece? Os meus alunos falam assim, que quando eu começo a falar sobre regularização de eventos, engenharia de eventos, eu coloco um sorriso no rosto que vai daqui a aqui e que ainda dá para dar um laço aqui atrás de tão feliz e satisfeita que eu fico. Mas por que isso? Por quê? Porque durante muito tempo eu vivi uma engenharia onde as pessoas estavam totalmente desacreditadas que era possível. Totalmente desacreditada. Deixa eu só avisar aqui que o meu YouTube não tá funcionando, não sei porquê. Eu vivi uma fase da engenharia. Quem tá aqui me acompanhando, você já se formou? Você é estudante de engenharia? Se você já se formou, coloca aqui no YouTube, coloca aqui nos comentários quando foi que você se formou, qual foi o ano. E se você ainda tá na graduação, me diz aí qual é o período que você tá. Porque eu vou te dar um pouco desse contexto. Eu comecei a graduação em 2013. Então, lá em 2013, o que é que acontecia? Era o boom, assim, da engenharia civil, Copa do Mundo batendo na porta, oportunidade de estágio que as pessoas simplesmente podiam escolher onde estagiar. Só que, depois da Copa do Mundo, lá no meu segundo e terceiro ano da graduação, a história mudou. O mercado entrou em recessão, não tinha mais todas essas oportunidades e as pessoas não olhavam a engenharia com tantos bons olhos assim. Não era mais a galinha dos ovos de ouro, como era em 2012, 2011, 2013, que existiam muitas oportunidades. E passou a ser o quê? Não dá mais para viver da engenharia, não. Engenharia, não tem mais emprego para quem é engenheiro no Brasil, não. Tá aí, ó, as obras tudo paralisadas, mercado tá em crise, engenheiro que eu conheço, tá todo mundo trabalhando de Uber. Então, essa era a realidade que eu vivenciava enquanto estava lá na graduação. Você que tá aqui comigo nessa live de hoje, você vivenciou isso também? Você estava lá na graduação 2015, 2016, 2017, 2018? Ou você ainda está? Coloca aí nos comentários para eu saber quem é que está comigo nessa live hoje. E aí, durante todo esse processo, né, de termina a graduação, a gente não estava pensando muito nisso. Sabia que tinha essas piadinhas de que o pessoal estava virando Uber, de que não tinha mais mercado na engenharia, mas só que quem estava na graduação nesse período estava muito focado em quê? Passar nas disciplinas. Passar nas disciplinas. Tem uma amiga minha aqui que tá na live, Renália, a gente fez graduação juntas. Ela sabe que isso que eu tô falando é verdade. Que a nossa maior preocupação na época era ser aprovada em concreto 1, concreto 2, estruturas metálicas. Essas eram as nossas preocupações e provavelmente se você tá aqui me acompanhando e você ainda não terminou a graduação, é muito provável que essas sejam as suas preocupações hoje também. E que bom que você está aqui, porque eu vou te trazer clareza sobre esse mercado. E ainda hoje, 4, 5 anos depois que eu me formei, e quase 10 anos depois que eu entrei na graduação, quase uma década, a história continua se repetindo. De que fazer engenharia já não é mais um bom negócio, que engenharia não dá dinheiro, que eu conheço muita gente, né? Você nunca ouviu um parente, um amigo seu falar, conhece muita gente que é engenheiro e que está trabalhando em outras áreas, que abandonou a engenharia porque não tem mais mercado. E aí eu me deparei com essa área chamada engenharia de eventos, regularização de eventos, onde o jogo mudou para mim. Onde as oportunidades surgiram, onde eu comecei a ganhar realmente dinheiro, sem precisar estar me matando de trabalhar, como um dia aconteceu, né? Meu primeiro emprego na engenharia eu ganhava R$ 1.100 por mês.
1.100. E aí eu passei a conhecer uma área que, como eu compartilhei hoje com vocês, em 15 dias é plenamente possível você entregar até 2 projetos. Isso sem precisar estar trabalhando as 8 horas por dia. Agora há pouco eu estava onde? Na academia, treinando. Passei a manhã resolvendo algumas demandas da minha vida pessoal, da minha vida profissional, em reunião, tranquilamente. Porque eu sei que dentro desse prazo que foi estabelecido, eu consigo entregar. Sabe por quê? Você que trabalha com regularização de eventos, quem trabalha nessa área, eu tô vendo aqui alguns alunos meus, tô vendo aqui Carol, tô vendo Kevin, elas sabem que o que eu vou falar aqui é 100% verdade. Que hoje é super possível você fazer um projeto em um dia, um projeto de um evento. Aí a gente volta lá para aquela história de quando eu comecei essa live, de quando eu começo a falar sobre essa área, de quando eu começo a falar sobre habilidades, competências, oportunidades, eu coloco um sorriso daqui aqui e ainda amarro aqui atrás. Nunca vou esquecer essa frase que o aluno meu numa mentoria individual estava falando, o José Milton. Mas o sentimento é exatamente esse. Exatamente esse. E é por isso que eu faço questão de compartilhar sobre isso aqui com vocês. E hoje, especificamente, eu trouxe quais são essas habilidades que esse engenheiro, essa engenheira deve desenvolver para estar se dando bem, para estar faturando, para estar ganhando dinheiro na área de engenharia, de regularização de eventos. Hoje eu ajudo engenheiros e engenheiras a estar ganhando dinheiro através da área de regularização de eventos. Então toda essa mentalidade, toda essa crença das pessoas de que a engenharia está saturada, o mercado está saturado, não dá mais para viver, não dá mais nem para pagar os boletos trabalhando como engenheiro, porque não tem emprego, ou para quem atua como autônomo fica aí tendo que baixar cada vez mais o preço para tentar fechar com o cliente, porque dizem que o mercado está saturado, mas será que está saturado mesmo? Será que não existem áreas que você nunca cogitou trabalhar, nem sequer conhecia e que te proporcionam uma boa qualidade de vida e te proporcionam viver da engenharia? Quem é que está aqui nessa live que já conhecia a área de regularização de eventos? Quem é que está aqui nessa live? Eu vou até abranger mais. Você conhecia essa área? Ou você conhecia ou conhece alguém que trabalha nessa área? Coloca aí para mim nos comentários. É muito provável que sua resposta seja não para as duas perguntas. Não para as duas perguntas. Quando essa área surgiu, assim como para muitos de vocês, eu fiquei assim, o quê? E eu posso trabalhar com isso? Engenheira civil pode estar atuando com isso, arquiteta pode estar atuando com isso. Eu dizia, e vai ter mercado? Para mim, que sou recém-formada, na época eu pensava, né? Será que isso vai ter mercado para mim, que sou recém-formada, que não tenho experiência, que não tenho pós-graduação? E aí eu quero te trazer um pouco para a sua realidade. Na sua cidade, com certeza tem eventos. Ah, Milena, mas eu moro no interior. Tenho certeza que aí tem festa da padroeira. Toda cidade tem festa da padroeira. Tem show. Toda cidade tem show. Tem circo. Tem exposições. Eu falo com vocês aqui diretamente de Natal, Rio Grande do Norte. Nordeste. Aqui tem uma cultura muito forte de vaquejadas. Não sei se você conhece esse esporte de vaquejada. Mas aqui tem muito. As vaquejadas, as festas de vaquejadas precisam de regularização de eventos. Talvez na sua região não tenha vaquejada, mas tenha rodeio. Os rodeios também precisam disso. As corridas também precisam. Os parques de diversões também precisam de engenheiro de eventos. E eu sei que ainda assim pode parecer pouca coisa para você. Poucas oportunidades. Só que você trabalhar com regularização de eventos te permite que você trabalhe não só na sua cidade, criatura. Permite que você trabalhe nas cidades ao redor da sua região. E se você tiver disponibilidade, você pode atuar em todo o seu estado. E por que eu falo tão abertamente assim que isso é plenamente possível? Essa é a realidade que eu vivo.
que eu vivo. Mas não só por isso, não só porque é a realidade que eu vivo. Mas é porque hoje, por exemplo, eu coloquei uma enquete aqui nos meus stories perguntando se você já conhecia essa área. E acreditem ou não, a resposta de 93% de vocês foi que não conheciam a área de engenharia de eventos. Que não conheciam a área de regularização de eventos. Você sabe o que é que essa informação implica? Implica no seguinte: se você não conhece essa área, se você não conhece ninguém que trabalha nessa área, poucos profissionais atuam nisso. A maioria dos outros profissionais estão lá nas áreas de regularização de imóveis, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidrossanitários, execução de obras. Essas áreas que eu acabei de citar estão repletas de profissionais atuando. Mas a área de engenharia de eventos, não. 93% de vocês falaram que não conhecem ninguém que atua nessa área. E olha que por aqui eu tenho 16 mil seguidores. 16 mil seguidores. Então, você levando isso para a sua realidade, é ou não é uma boa oportunidade? Existe uma demanda reprimida nessa área de mais de 2 anos, né? De mais de 2 anos com a paralisação de todas essas atividades. Foi suspenso por muito tempo show, exposições, foi suspenso as corridas, foi suspenso tudo que havia concentração de pessoas em todo o país. E agora, qual é a realidade que nós estamos vivendo? Qual é? Na sua cidade já deixou de ser obrigatório o uso da máscara? Coloca aí pra mim nos comentários. Aqui já deixou de ser obrigatório. Eu falo com vocês de Natal, mas já vi que isso é uma realidade não só aqui, mas em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia. Hoje Goiânia liberou aí os eventos de grande porte. Amazonas liberou eventos de grande porte. Ceará, Bahia, Piauí, que estava esse tempo todo sem acontecer eventos. Então, olha a quantidade de oportunidade que você consegue visualizar aí. Em uma área que quase ninguém trabalha, que quase ninguém atua. Pois bem, foi exatamente por estar tendo toda essa retomada, toda essa liberação em todas as cidades do país, em todos os estados, essa volta da normalidade, que eu fiz questão de trazer essa live de hoje. Que eu fiz questão de trazer esse tema para vocês hoje. E eu já quero deixar muito claro para você que você atuar com regularização de eventos, você vai sim precisar desenvolver algumas habilidades que eu vou te explicar ao longo dessa live. Mas eu já quero que você tenha muito claro a seguinte informação. Você trabalhar com regularização de eventos, você trabalhar na área de engenharia de eventos, não quer dizer de forma alguma que, caso aconteça um temido incêndio, caso aconteça um desastre, que isso será culpa sua, que você vai responder por isso. E eu sei que esse é um dos maiores medos. Eu sei que isso é o que deixa a gente sem dormir, preocupado de que, será que vale a pena mesmo eu estar investindo nessa área? Porque era exatamente o sentimento que eu tinha. No meu primeiro projeto eu não conseguia dormir de desespero. Não conseguia dormir, não cheguei nem perto lá do evento no dia dele. Com medo de me perguntarem alguma coisa e eu não saber responder. Com medo de acontecer alguma coisa e sair meu nome no noticiário. Porque eu ainda não tinha essa consciência. Então eu já quero que você saiba, nesse momento, antes mesmo da gente começar a falar aqui de habilidades que você deve desenvolver e que eu vou treinar o seu olhar para isso nessa live de hoje, que não é bem assim. Não é bem assim, que não quer dizer que se acontecer um incêndio, a culpa vai ser sua, tá? Teve até um caso recente
Agora tem menos de um mês, foi agora final de fevereiro, onde aconteceu um evento em um resort em São Paulo, um resort luxuoso. Já fiz eventos em resorts também bem parecidos com o que aconteceu o desastre. Basicamente, faltando meia hora para terminar o show de uma banda, teve um incêndio. Teve um incêndio devido ao espetáculo pirotécnico. Sabe aqueles fogos de artifício que começam a soltar no palco? Pronto, soltaram aqueles fogos de artifício e tudo pegou fogo. Eu fiz um evento idêntico a esse. Idêntico. Que tinha o espetáculo pirotécnico também. E eu fiquei me colocando no lugar da pessoa, né? Se fosse o meu evento, a culpa não seria minha, como também a culpa não foi do engenheiro que projetou o evento. Porque nos casos desses fogos de artifícios, existe um profissional que não é da engenharia que é o responsável. É o mesmo que aconteceu lá na Boate Kiss, que teve problema também com esses fogos de artifício, né? Com esses espetáculos pirotécnicos. Então eu já quero que você fique tranquilo nessa live de hoje e que você abra esses horizontes para essas oportunidades que estão começando a existir a partir de agora com a retomada de todas essas atividades presenciais. Ok? Você também deve saber de uma coisa. Você não vai precisar estar se dedicando exclusivamente a essa área. Eu, quando comecei a atuar, eu trabalhava em uma obra. Então, eu comecei como uma renda extra e fui sentindo o mercado como autônoma até ter condições de seguir a minha carreira sozinha. E aí eu passei a ser autônoma, depois empresária e fui criando, né, um passo de cada vez. Mas eu já quero que você saiba também que você não vai precisar se dedicar exclusivamente a isso se você não quiser. Agora, uma coisa eu posso te garantir. Independente de você se dedicar exclusivamente a essa área ou não, o tempo que você vai levar para elaborar esses projetos, para conseguir estar regularizando esses eventos, vai ser pelo menos 1/3 do que as outras áreas de projeto. Isso eu garanto e todos os meus alunos assinam embaixo. Porque é essa realidade que a gente vive, ok? E eu sei que tem muita gente que me acompanha aqui também no Instagram, que saiu da universidade agora, ou que até já está nesse mercado de trabalho há mais tempo, mas que ainda assim não encontrou uma área, não se identificou com nada, que tem essa dificuldade de conciliar, estando no CLT, uma outra área para funcionar como renda extra. Tem muita gente, inclusive, que está na engenharia, que está paralisado, porque acredita que só vai poder atuar em alguma área, ou que só vai ser bom o suficiente para atuar em alguma área se tiver uma pós-graduação. E não é bem assim. Essa é uma área que você vai poder atuar de maneira imediata. Se você está aqui e é engenheiro civil, ou se você é arquiteta, ou se você é engenheira de segurança do trabalho. Pelo menos essas 3 áreas aqui, essas 3 profissões, já podem atuar de maneira imediata, sem pós-graduação. Sem nenhum curso específico. E não só você pode atuar de maneira imediata, como essa é uma área que vai te proporcionar um retorno financeiro muito mais rápido do que as outras áreas. Por quê? Lembra que eu te falei que hoje eu consigo fazer um projeto desse em um dia? Essa não é, obviamente, a realidade de quando eu comecei. Lá no meu primeiro projeto, eu tive um prazo de 10 dias para fazer todo o processo, né? De fazer os projetos, memoriais, de dar entrada no corpo de bombeiros. Esse é o trâmite que a gente tem que passar para conseguir aprovar o projeto lá no corpo de bombeiros, para conseguir aprovar o evento no corpo de bombeiros. Então eu tive 10 dias para resolver tudo isso. Mesmo sem experiência, mesmo sem saber nada da área, e eu consegui. Só que ao longo desse tempo, eu fui me aperfeiçoando e eu desenvolvi um método.
E esse método é que eu ensino para os meus alunos e permitem com que eles também estejam aptos a realizar um projeto em um dia. Elaborar o projeto em um dia. Que para muitos é algo totalmente impossível e que eu sei que às vezes pode até parecer mentira. Eu também acharia que era mentira se não fosse algo que fosse da minha vivência. Se não fosse algo da minha vivência. Então, essa é uma grande oportunidade por você poder atuar de imediato, por ter esse rápido retorno financeiro, enquanto os outros projetos você passa lá um mês fazendo, 20 dias. Isso aqui, geralmente, todo o processo dura 15 dias. Todo o processo. Que vai inúmeros serviços. E eu já te digo que vai pelo menos uns 10 serviços para você estar prestando. Uns 10. Para um único evento, um único cliente. E eu sei também que a gente sai um pouco da universidade com aquele sentimento. Me lembra, você tá falando aí de 10 tipos de serviço que você fez mesmo sendo o seu primeiro projeto em 10 dias. Mas eu sinto que eu não sei de nada, cara. E aí isso me lembra muito quando eu tava no final da graduação, que eu dizia, meu Deus do céu, o que vai ser de mim quando me entregarem esse diploma e disserem, pronto, Milena, agora você é engenheira. E eu falava muito que eu tinha esse sentimento de que eu não sabia de nada. De que eu não sabia absolutamente nada. Nem mesmo a calçada eu dizia que eu sabia fazer. E ainda assim, Milena, dá pra estar trabalhando nessa área? Sim. E eu vou te dizer por quê. Porque esses projetos, existe um passo a passo para você estar elaborando. E quando você conhece todo esse passo a passo, você domina a técnica, isso se torna repetitivo para todos os eventos que você for fazer. Então, quando você domina esse conhecimento, quando você vai em busca disso, onde é que está, Milena, todo esse conhecimento? Todas essas informações. Está disponível no site do Corpo de Bombeiros, todas as instruções, todas as normativas, todas as diretrizes para você fazer esse tipo de projeto, para você conseguir estar regularizando o evento. E no meu caso, assim como o seu também, se você já atua em uma outra área, pode funcionar como complementar a sua renda. Ora, por que não? Por que não? Se é uma área que tem muita demanda a partir de agora e poucos profissionais atuando. E ainda te permite fazer um pacote aí com 10 serviços. Por isso que eu fico feliz quando eu falo disso, minha gente. Por isso que hoje eu vou te ensinar quais são essas habilidades que o engenheiro precisa ter. Porque é muita oportunidade, demanda reprimida. A partir de agora, com todas essas flexibilizações, essa é sem dúvidas uma das áreas mais promissoras da engenharia agora para 2022. E aí, eu não admito ninguém que está nessa live, eu não admito ninguém que me acompanha aqui no Instagram dizer que não existe mais mercado ou que não existe oportunidade na engenharia. Porque aqui eu estou te mostrando uma grande oportunidade. Mesmo que você seja de cidade pequena, como eu estava explicando no início da live, toda cidade tem evento. E você não se prende apenas à sua cidade. Você pode fazer todos os eventos do entorno da sua cidade, da sua região e do seu estado. Quando a gente não trabalha nessa área, a gente acha que não tem essa demanda. A partir de hoje eu te desafio a você prestar atenção em todos os eventos que estão acontecendo na sua região. Que começaram agora, que já estão sendo anunciados. Porque às vezes a gente vive tão no automático que a gente não para e pensa e observa. A gente simplesmente não consegue enxergar porque a gente não conhece essa oportunidade. Mas agora você conhece. Agora você já está aqui, você já sabe que é possível você oferecer inúmeros serviços para um único cliente. Um único cliente. Milena, mesmo que eu não tenha experiência nenhuma nessa área, sabe o que é interessante? Eu também tinha essa dúvida. Como é que eu vou fazer? Será que eu consigo, mesmo sem ter experiência nenhuma, sem nunca ter tido nenhum cliente? Será que o cliente vai confiar em mim para eu regularizar o evento dele? E aí eu vou te contar. Quando surgiram o meu primeiro cliente,
quando surgiu o meu primeiro cliente, mas não só o meu primeiro cliente. Quando surgiu o meu primeiro cliente, o meu segundo cliente, o meu terceiro cliente, o meu quarto cliente, o meu quinto cliente. Até o último cliente aqui agora dessa semana. Quando surgiram todos esses clientes, sabe quantos deles me perguntaram se eu tinha experiência na área? Sabe quantos deles me perguntaram quantos eventos eu já tinha regularizado? Dá um chute aí. Dá um chute. Nenhum. Nenhum. Absolutamente nenhum. Por quê? Por que será que nenhum deles nunca me perguntou? Não é o tipo de cliente que vai te perguntar que vai fazer isso. O que ele quer saber é: você sabe regularizar? Você vai mandar lá para ele uma lista de documentos, vai fazer inúmeras solicitações. E ele vai te enviar isso. Você sabendo fazer, você dominando como é que acontece esse processo, você indo em busca disso. E eu bati muito na porta lá do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura, da Secretaria, para saber quais eram esses documentos necessários. E nenhum cliente nunca chegou para mim para perguntar qual era a minha experiência na área ou quantos eventos eu tinha feito. Até hoje. Absolutamente nenhum. Agora, sabe qual é um erro que certamente você vai cometer e que certamente já está martelando aí na sua cabeça? Antes mesmo de eu te revelar quais são as habilidades que você deve ter como engenheiro de eventos, eu sei que seu pensamento já está muito mais à frente do que o meu que estou aqui te explicando. Eu sei que o seu pensamento tá, cara, mas aqui acontece big eventos com Wesley Safadão, com o que mais aí? Rock in Rio, com... Diz aí outro artista que você gosta. João Gomes, que aqui tá estourado. Vocês conhecem o João Gomes? Coloca 100 mil pessoas no evento, 50 mil pessoas. Anitta. Sei que o seu pensamento já tá lá, ó, nos big shows. Pensando assim, cara, mas será que eu dou conta de fazer pra tudo isso? Sei nem como é que cobra isso, Milena. Não sei, isso não é pra mim, não. E aí eu te digo, você precisa mudar o foco. Precisa mudar o foco. Não é pro seu pensamento tá lá no Rock in Rio. Não é pro seu pensamento tá no show do João Gomes e Zé Vaqueiro e Tassis do Acordeão para 100 mil pessoas. Não. O seu pensamento deve estar voltado para os eventos de pequeno e médio porte que acontecem na sua região. Isso é o que você deve pensar. Esses serão os seus primeiros clientes. Eventos para 500, para 1.000, para 2.000 pessoas. E não eventos para 100 mil, 50 mil, 30 mil pessoas. É um processo que você vai evoluindo até chegar nesses grandes clientes. Até chegar nesses grandes clientes. Por isso que eu comecei com eventos para 1.000 pessoas, 500 pessoas. Depois vieram os festivais de 2, 3 dias de eventos. É um processo. E você vai amadurecendo ao longo desse processo. Vai amadurecendo na entrega do seu serviço. Você deixa de não fazer apenas o projeto, vai fazendo outros serviços que você pode estar prestando. Mas aqui eu quero que você saiba que essa é a grande oportunidade agora para 2022, que com um único cliente você pode pegar inúmeras demandas e que você pode estar elaborando um projeto de regularização de eventos rapidamente. Te garanto aí que se para os outros projetos você faz em 30 dias, em 20 dias, eu vou usar como base a minha realidade lá quando eu comecei, que eu fiz toda a regularização em 10 dias. Então, essa é a base que você deve ter. Se hoje você atua e pede um prazo aí de 30 dias para estar entregando o seu projeto, saiba que nessa área você vai ter um prazo aí tranquilamente de 10 dias, que parece pouco, mas que não é. Que é super possível. Então, Milena, afinal de contas, quais são as habilidades que uma engenheira de eventos, que um engenheiro de eventos ou que o arquiteto deve possuir para estar atuando nessa área? Porque até então você já falou que eu posso atuar de maneira imediata,
mesmo sendo recém-formado. Você já falou que não é preciso uma pós-graduação. E eu vou te falar mais. Também não é preciso você investir em nenhum software. Sim, você pode utilizar o próprio AutoCAD ou o próprio Revit, que são ferramentas que você já tem o domínio desde a época da graduação, e se não tem, você deveria ter. Então, você não vai precisar estar investindo nisso também. Então, peraí. Se você não vai precisar... Milena, se você está dizendo que eu não vou precisar estar investindo nada disso, eu não preciso ter todas essas habilidades e todas essas ferramentas, afinal de contas, o que é que eu vou precisar? Vou te contar agora. Olha só o que... Mas antes disso, olha só o que é que a Carol tá fazendo aqui. Carol é aluna da turma 1 da formação em regularização de eventos, e ela tá dizendo: o projeto do curso da formação, ela conseguiu fazer em um dia, mesmo sem experiência. Só que eu tenho certeza, Carol, que quando eu comecei a falar sobre isso, que era plenamente possível fazer esse projeto de maneira rápida e que isso te traria rotatividade, você duvidou de mim. Disse: isso é bom demais para ser verdade. Milena tá exagerando. Você achou ou não achou, Carol? Coloca aí nos comentários. Mas se é tão assim que funciona essa área, que habilidades são essas, Milenas? Vou te contar aqui. Você vai precisar de apenas uma habilidade. Mas essa habilidade é fundamental. Fundamental para que você vire a chave e é fundamental para que você tenha os resultados que você deseja na engenharia. É fundamental para que você consiga, de fato, estar vivendo da engenharia. É fundamental essa habilidade que eu vou te contar agora para que você consiga não trabalhar as 8 horas por dia de segunda a sexta. É fundamental essa habilidade para que você não fique exausto, desmotivado, achando que a engenharia não é para você. É fundamental essa habilidade para que você pare de estar baixando o seu preço nas propostas e correndo atrás dos clientes, praticamente pagando para trabalhar. Você precisa de apenas uma boa habilidade. E sabe que habilidade é essa? Alguém tem noção de que habilidade seria essa? Alguém tem noção de que habilidade seria essa? Vou até tomar uma água antes de contar para vocês. Você só precisa ter uma única habilidade, que é enxergar além do óbvio. Como assim, Milena, enxergar além do óbvio? É simples. Enquanto todo mundo que se formou na engenharia, que se formou na arquitetura, está olhando para o mesmo lado, está olhando lá para os projetos estruturais, para os projetos elétricos, os projetos hidrossanitários, a execução da obra, está colocando o currículo para conseguir um emprego de R$1.500, R$1.800, R$2.000. Você precisa enxergar além do óbvio, enxergar além do que as pessoas dizem que é a engenharia civil, além do que as pessoas dizem que é a engenharia de segurança do trabalho, além do que as pessoas dizem que é a arquitetura. Isso se chama, sabe o quê? Oportunidades disfarçadas. Porque a partir do momento que você enxerga uma grande oportunidade, fica praticamente impossível você clicar aqui no botão e desver. A partir do momento que você enxerga a área de regularização de eventos, a área de engenharia de eventos, fica difícil você não querer atuar nessa área. Fica difícil você não começar a desenvolver o olhar estratégico de quais são os eventos que vão acontecer aqui na minha cidade? Quem é que eu conheço que trabalha com eventos? Já vai anotando isso aí, hein? Quais são os próximos eventos que vai acontecer na sua cidade e na sua região? Quem é que eu conheço que trabalha com eventos? Dos meus amigos, dos meus familiares, amigos dos meus amigos? Quem? Porque pode ter certeza, todas as suas demandas vão surgir dessas pessoas. Todas. E são projetos de baixa complexidade. Mesmo sem experiência nenhuma, eu consegui fazer tudo em 10 dias.
Isso se chama, sabe o quê? Conhecimento estratégico. Para ficar mais claro para você entender, é o mesmo que você remar contra a maré. Enquanto todo mundo está indo para um lado, você vai para outro. Você vai para a área que tem a maior oportunidade agora para 2022. Você só precisa dessa única habilidade, que é enxergar além do óbvio, que é ter esse conhecimento estratégico que eu estou compartilhando aqui com vocês. Não tem mais ninguém no Brasil que fale sobre isso no Instagram. Não tem mais ninguém no Brasil que ensine sobre isso do que eu. Ninguém. Não existe. Por que eu faço tanta questão e comecei essa live tão feliz, contando a história lá do meu aluno José Milton, que quando eu começo a falar sobre isso, eu fico com um sorriso que dá pra amarrar aqui atrás. Porque é praticamente não. É impossível eu dar conta de tudo, ou os meus alunos darem conta de tudo, de todos os eventos que estão por acontecer a partir de agora. E o mercado, ele vai precisar desses profissionais. Ele vai precisar dessas pessoas que conseguem enxergar além do óbvio e que estão dispostas a trabalhar com isso. Isso que eu estou te ensinando aqui já te permite você ir à frente de 99% dos outros engenheiros que estão lá se matando por uma oportunidade de trabalho, por um emprego que vai pagar ele R$1.500, R$2.000, quando muito paga. Ou os outros 99% também, que quando não encontram emprego, ficam o quê? Trabalhando com as outras áreas que tem muito mais profissionais atuando do que a área de regularização de eventos. Eu digo até que infinitamente mais profissionais atuando do que a área de regularização de eventos. Porque vocês mesmos me falaram na enquete de hoje que não conhecem ninguém que trabalha com isso ou que não conheciam essa área. E eu tô te dizendo aqui, ó, a virada de chave que eu tive na minha carreira foi ter dado um sim para essa área. Foi isso que me proporcionou a vida que eu tenho hoje. Foi isso que me proporcionou eu poder acordar aqui, ó. Tô aqui a janela na minha frente e ter o mar. E morar num apartamento de frente pro mar. Porque além de tudo isso que eu te falei, de todas essas vantagens de que você não precisa de software, não precisa de pós-graduação, que você não precisa de nada disso. Você só precisa o quê? Conhecimento estratégico. Além de tudo isso, é uma área que te proporciona recorrência. Porque, lembre, diferentemente das outras áreas, onde quem te contrata para fazer os projetos de uma casa, por exemplo, certamente é aquele cliente que a casa é o sonho da vida dele. A casa é o sonho da vida dele, que muitas vezes ele juntou esse dinheiro a vida toda e vai investir no sonho da casa dele, que é o imóvel próprio, né? Do sonho da vida dele. Ou então o seu cliente é a pessoa que está financiando aquele imóvel. Mas na área de regularização de eventos, não. O seu cliente é o cara que faz evento todo mês. É por isso que todo mês eu tenho um evento aqui. Porque existe uma parceria a longo prazo. Existe uma parceria a longo prazo. E se ele gosta do seu trabalho, pode ter certeza que essa parceria vai existir. Meu primeiro cliente, eu tô com ele até hoje nessa parceria. O meu segundo cliente também. O meu terceiro cliente também. Normalmente existe uma fidelização. E lembra de uma coisa. As máscaras, o uso das máscaras está começando a não ser mais obrigatório em inúmeros estados e inúmeras cidades do Brasil. Não interprete isso apenas como o fim do uso obrigatório de máscaras. Interprete isso como as portas abertas para a retomada dessas atividades. As portas abertas, o passe livre para a retomada de todos esses eventos, seja de show, seja esportivo, seja de exposição, seja rodeio, seja vaquejada. Essa é uma área que é muito menos complexa do que as outras áreas. Como é que você vai ficar sabendo mais sobre isso? Me acompanhando aqui no Instagram. Todo dia tem informação sobre a área de regularização de eventos. Quase todo dia tem caixinha de pergunta aberta aqui.
Então, se você tem alguma dúvida sobre essa área, o que é que você vai fazer? Você vai no meu direct agora, quando a gente finalizar, e vai colocar lá a sua dúvida. Só que eu quero saber uma coisa, quem é que virou a chave na live de hoje para uma oportunidade que nunca tinha ouvido falar, ou que parecia muito distante da sua realidade. E hoje eu tô aqui te provando, com o meu caso, com a minha experiência, com um dos meus alunos, que sim, é plenamente possível não só você começar nessa área, mas que a oportunidade está aí com pouca concorrência, muita demanda e demanda reprimida. E que as informações estão disponíveis. E que eu aqui ajudo diariamente engenheiros e arquitetos a ganharem dinheiro com regularização de eventos. Se você virou a chave na live de hoje, a minha missão foi cumprida. Eu te espero na próxima segunda-feira com mais uma live. Vocês querem saber qual é o tema da próxima live? Vou mostrar aqui pra vocês, já pra acabar o suspense, qual vai ser o tema da nossa próxima live. Próxima segunda-feira, acontece assim, toda segunda e toda quinta, nós temos live aqui no meu Instagram. Só que, como a gente tá com a turma em andamento, né, a segunda turma da formação em engenharia de eventos, as aulas são na quinta-feira. Então, durante a quinta-feira, eu não tô conseguindo fazer live com vocês. Mas, quando finalizar essa segunda turma, eu volto com as lives da quinta-feira. Por enquanto, teremos lives na segunda-feira. E a live da próxima segunda-feira... Quem disse que eu tô achando aqui? Próxima segunda-feira, dia 14... Dia 21. A próxima segunda-feira, nós temos um encontro marcado e eu vou te ensinar aqui como é que você vai superar a falta de experiência na engenharia civil. Então, hoje eu te mostrei uma grande oportunidade e que você não precisa ter experiência. E eu sei que pode ficar uma sementinha assim, mas como, Milena, eu vou fazer isso? Mesmo sendo totalmente inexperiente. Espero aqui na próxima segunda-feira para te ensinar como é que você vai conseguir superar essa falta de experiência aí na engenharia civil. Boa noite para vocês e até segunda-feira.